A paz do Senhor Jesus, que quem vos fala é o pastor Jusley, e nós estamos ministrando nestas aulas aqui sobre o credo da Igreja de Deus no Brasil, ou da Igreja de Deus em termo mundial, naquilo que nós acreditamos. A Igreja de Deus, só para você ter uma ideia, ela tem 14 credos. Na aula passada, nós falamos sobre o de número 1, artigo de número 1, que trata sobre a inspiração verbal da Bíblia. Hoje nós veremos o segundo credo, né? E eu gostaria que você acompanhasse comigo, né? Então, esses credos, eles estão no estudo da apostila de estudo de exame para bispo ordenado, e a gente vai ver o segundo credo, que diz assim: nós cremos em um só Deus, que existe eternamente em três pessoas, que são, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando a gente trata e a gente faz um apurado deste artigo, ou desse credo, nós definimos aqui em falar sobre um Deus, falar sobre o Filho, falar sobre o Espírito Santo, conforme o comentário que a gente vai estar colocando para você aí. Acompanhe comigo. Nós, no comentário aí, um Deus. O que seria isso? Então, o termo Deus se refere a um ser que é anterior a todas as coisas. Deus não tem nem início, Deus não tem fim, que é governado e criador de todas as coisas, exceto ele mesmo. Quando a gente pergunta quem criou Deus, nós não temos esta resposta. Deus veio antes de todas as outras coisas. Ele é eterno, sem ter limitações de tempo, ou seja, ele não está preso ao tempo como nós que somos temporais. Ele é absoluto em seu poder, assim que tudo lhe é possível. Quando a gente trata dos atributos de Deus, a gente gosta muito de falar sobre onisciência, onipresença, onipotência, mas tem outros também atributos que são muito importantes sobre a questão da infinitude, e Deus não possui nem início nem fim, né, da transcendência de Deus, da imanência de Deus, são esses atributos realmente que Deus possui e que tratam da sua grandeza. Ele é perfeito em sua natureza, sem ter falha em sua glória de santidade. Deus é imutável, ou seja, não tem possível de Deus mudar. Ele é pessoal em caráter. Isso dentro da que a gente está tratando sobre Deus. Mas quando a gente vai tratar sobre as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando a gente trata especificamente desse termo, três pessoas, o termo pessoas se usa para identificar as três pessoas da Trindade, quais sejam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e com distinções individuais de Deus. Preste atenção nisso, cada uma das pessoas se distingue da outra nos seguintes aspectos: nome, porque eu estou falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, de vontade, de palavra e também de natureza. Quando eu trato especificamente da primeira pessoa da Trindade, o Pai, Pai se emprega para a primeira pessoa de Deus. Ele é Pai porque tem gerado o seu filho. Vejam bem que eu estou falando de gerar e não de criar. Então, ele cumpre o seu papel e natureza de pai porque ele gera. É pai eterno porque eternamente tem um filho. Quando nós tratamos da segunda pessoa da Trindade, que é o Filho, essa segunda pessoa ela se chama Filho porque ela é da natureza do Pai, mediante o ato de engendrar eternamente. Aleluias. Então, a segunda, porque é da natureza do Pai, mediante o ato de engendrar eternamente, deste modo, ele é filho por natureza, que é muito diferente, só para que você saiba, de adição ou de criação
as quais categorias são categorias temporárias e criadas. Se você olhar para o homem, você vai ver que ele é temporário e ele é criado, ele tem início e tem data de validade de vencimento. Todos nós passaremos pela morte. Por isso, eu estou dizendo aqui que são categorias temporárias. Ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade, que sai de Deus, ou seja, foi gerado pelo próprio Deus, isto é, filho de Deus, proveniente da natureza de quem? De seu Pai. E a terceira e última pessoa da Trindade é o Espírito Santo, porque ele procede da natureza pessoal do Pai e também do Filho como espírito deles. Então, a analogia bíblica se relaciona com o conceito de alento e poder. Então, ele se apresenta como alento, poder, ainda que não seja uma força impessoal. Pelo contrário, o Espírito Santo, ele é um ser pessoal. E é esse ser pessoal que leva a cabo a tarefa de Deus. Bom, então vamos ver uma explicação lógica para esse segundo artigo, que diz assim, que cremos em um só Deus, que existe eternamente em três pessoas, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, ele é eterno em sua unicidade e trindade, portanto, ele é a trindade eterna, triunidade. Bom, outra coisa que você precisa entender também é que cada pessoa da Trindade, ela é eterna. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são eternos. As distinções do Pai, Filho e Espírito Santo são eternas em existência e nome. Quero dizer com isso que nenhum dos três tem fim. Eles não são finitos, não são temporais como nós. Então, o Pai é Pai eternamente, o Filho é Filho eternamente, o Espírito Santo é Espírito eternamente. E em Deus há unicidade e trindades eterna. O que eu estou dizendo com isso? Que o Pai é Pai porque gera o seu Filho. E isto desde a eternidade. O Filho é Filho porque é gerado como Filho, o unigênito do Pai, desde a eternidade. E já o Espírito Santo é o Espírito de Deus, porque desde a eternidade tem procedido do Pai e do Filho. Glória a Deus. Bom, vamos pegar uma base bíblica para este texto. Vejamos. 2 Coríntios 13:13, que é algo que os pastores que estão me ouvindo conhecem muito bem, né, que é dito nos finais do nosso culto, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, aqui nós temos a Trindade representada nesse versículo que trata de 2 Coríntios 13:13. Um outro versículo que também tem uma fórmula da Trindade, mesmo apesar da Trindade, o termo Trindade não existe na Bíblia, mas Mateus 28:19 apresenta os três, e diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro versículo também eu poderia utilizar, João 1, versículo de 1-2, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e ele estava no princípio com Deus. Aqui nós temos, né, uma definição, mais um versículo que apoia aí, né, a nossa crença na Trindade. Quem vos falou foi o pastor Jusley, também professor no seminário, e aí está a minha página no YouTube para você me dar uma forcinha, pedir aos seus liderados que se inscrevam, consulte a minha página, tem vários sermões, vários estudos lá, para que você realmente possa divulgar, me ajudar a divulgar este material. Na próxima aula, a gente vai estar tratando sobre o credo de número 3. Um grande abraço, fiquem com Deus e que Deus possa realmente nos
dar uma nova oportunidade em Cristo Jesus, nosso Senhor.